Quero saudar os meus queridos, meus amados irmãos aí do Facebook, né? Do Instagram também. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus aqui em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 4, capítulo 4 e versículo 9, né? Ou aliás, capítulo 4, versículo 15. Deus, ele trazendo, aliás, Moisés, ele trazendo a mensagem para o povo de Israel, quando o povo saíram do Egito. Muitas pessoas confundem Deus como imagem e semelhança humana, e ele não tem essa imagem, né? Quando ele parece ali a Moisés no Monte Horébio, né, que é o Monte Sinai, ele se revela para Moisés numa tocha de fogo, né, numa bola fumegante de fogo, uma tocha de fogo, vou dizer assim, para ficar melhor. Ele não tinha forma masculino nem feminino, apenas um fogo consumidor e também um fogo consolador, porque Deus, ele é um fogo consumidor que consome e é um fogo consolador também. Ele parece com a Moisés ali como uma coluna de fogo, e daquela coluna saía vozes, falando com Moisés. Aqui no versículo 15 de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, portanto, cuida-se de si mesmo. Moisés falando ao povo, portanto, cuida-se de si mesmo. Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou a vocês do fogo em Sinai, né? No caso, Monte Horebe. Não se corrompam. Olha bem, e aqui Moisés continua falando. Não se corrompa e façam para vocês uma imagem esculpida com forma de qualquer figura. Olha que coisa interessante. A representação de um ser humano, ou do sexo masculino ou feminino, ou representação de um animal da terra, ou de um pássaro que voa no ar, ou de qualquer coisa que rasteja sobre o solo, sobre os solos da terra, né? Vamos dizer assim. Ou de um peixe de água, ou de baixa linha de costa. Pela mesma razão, não olhe para o céu, ou para o sol, ou a lua, ou estrela, ou tudo que há no céu, para adorá-los e prestar-lhe culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribuiu a todos
aos povos debaixo do céu. Não. Adonai retirou vocês. Adonai retirou vocês e os trouxe da fornalha de fundição do Egito para ser um povo de herança para ele, como vocês são hoje. Então, meus amados irmãos, por aqui a gente vê que Deus, ele está falando ali que ele não tem forma humana, né? Mais do que bem declarado aqui. O nosso Deus, Adonai, nosso Rei, né? Iau, ele não tem forma humana. Ele é uma coluna de fogo, ele é uma brasa viva, ele é um fogo que consola e que consome ao mesmo tempo. Apenas daquela coluna de fogo saiu a voz do Eterno e falou com Moisés a entregar esse recado ao povo de Israel. Então, muitas vezes as pessoas se confundem Deus com o ser humano, e ele não é ser humano. Deus é um fogo, e já prova isso desde a criação do universo, desde a criação do mundo. Já prova esse fogo, que é Deus. Poder sobrenatural, extraordinário, é o poder do nosso Deus, irmãos. Moisés, ele não viu forma humana. Deus não apareceu para Moisés em uma forma humana, mas sim em uma forma de uma coluna de fogo. E a gente devemos adorar ao nosso Deus, em espírito e em verdade, não pensando em uma forma, não com pensamento numa escultura, numa imagem, semelhança a um homem ou qualquer tipo de animal. Não podemos adorar a Deus com esse pensamento, mas sim com o pensamento em um Deus que é espírito e verdade, que é um fogo, que é uma coluna de fogo. Aqui fala também que a montanha Horebe, Monte Sinai, ele ficou vermelho como uma brasa, praticamente quase derretendo, com a presença desse poder sobrenatural que é o nosso eterno Deus. Nosso Deus desceu ao monte e o monte não resistiu à sua temperatura, porque a temperatura de Deus é um fogo que consome tudo. As pessoas não têm ideia como que o poder de Deus é. Derrete tudo. Se ele quiser fazer o planeta se tornar em pó, em cinza, ele faz, porque ele é Deus. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado em fazer coisas dentro das igrejas que eu tenho visto aí, imagem, né, de escultura, com semelhança às coisas dessa vida que não podemos fazer isso. Não podemos. A Arca da Aliança, ela foi feita para guardar as sagradas tábuas da lei, né? Que é o testemunho do nosso Deus, que é a testemunha. Aquelas tábuas da lei são testemunhos. Então, tipo assim, ela foi feita para guardar essas tábuas sagradas, que era a boca de Deus falando, o dedo de Deus que escreveu naquelas tábuas. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado de se prostrar diante de imagem, de escultura, semelhança ao humano, porque não devemos adorar de forma nenhuma, não devemos adorar
imagem de escultura. Não podemos adorar. Temos que adorar somente o Eterno, que é Espírito e verdade. Ele sim, devemos prestar nosso culto a Ele de adoração. Porque Ele é o nosso Deus. É o nosso fogo que abrasa o nosso coração e que nos fortalece e que nos alimenta e que nos enche da graça, do poder e da misericórdia dele. Esse fogo invisível que queima dentro de nós. Então, devemos adorar somente ao Eterno. Porque jamais Deus vai aparecer para você semelhança humana, porque Ele não é, tá? Ele não é humano. As pessoas têm que entender isso. Deus, Ele não é humano. Deus é Espírito e verdade. É um fogo que consome e que nos consola ao mesmo tempo. Por aí nós vemos que o universo foi feito de quê? De fogo. Deus criou o universo com a sua glória, com a sua manifestação divina, que é esse fogo tão abrasador, que aquece e nos fortalece todos os dias, que é o nosso Deus. Vamos aprender isso e colocar isso em nosso coração. Não há outro Deus além dele. Não há outro Deus além dele. Ele sim, esse fogo, é o nosso Deus. Às vezes, quando você está orando com muito fervor, com muita graça, você sente uma temperatura te aquecendo, uma temperatura forte aquecendo o seu corpo. O seu corpo sente essa presença desse fogo, mas só que esse fogo, ele vem te consolando, então ele não te queima. Porque o fogo de Deus, ele nos destrói ao abrir e piscar de olho. Mas quando você está buscando a Ele, ao mesmo tempo que Ele faz você sentir a presença dEle, ao mesmo tempo Ele refrigera o seu corpo, para que seu corpo não seja consumido pela sua glória. Então, Deus é tremendo. Deus não é um ser humano, de forma nenhuma. Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é esse corpo que você está vendo aqui, nunca vai ser. Somos imagem e semelhança de Deus em espírito, né? Porque nós temos essa energia formada dentro de nós, porque vem de Deus, vem desse fogo, vem essa coluna majestosa de Deus, que é o fogo. E as pessoas se confundem muito. Temos que ter muito cuidado. Quando a gente for orar ou buscar Ele, busca Ele com fervor, crendo nesse poder sobrenatural, porque Ele é Deus e não há outro Deus. Adonai é o nosso Rei, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um e não muda, Adonai é um e não muda. Não existe outro Deus além de Adonai, nosso Rei, nosso Deus, né? Fogo, nosso Deus é fogo. O nosso Deus, ele tem poder. Quando ele enviou aquele anjo para destruir aqueles 180.000 soldados que foi para atacar o rei de Israel, Deus destruiu 180.000 sírios soldados. Eles foram queimados pelo fogo de Deus, usado pelo anjo do Senhor. Então, tipo assim, nós estamos adiante de um poder extraordinário. Não adianta se os homens têm carro, tanques de guerra ou aviões de guerra, não adianta. Se Adonai descer, se ele descer sobre o planeta Terra, isso aqui, meus queridos, meus amados irmãos, isso aqui se torna pó, se torna cinza, porque Ele é poderoso. Ele é Deus, tá? Aprenda isso. Aprenda a acreditar que esse Deus
é fogo. Então, eu hoje tirei uma conclusão muito forte dentro da palavra aqui. E isso é verdade, né? Quando ele parece a Moisés no Monte Sinai, que o povo de Israel estava tudo ali esperando ouvir Deus falar com o povo. Deus desceu sobre o monte tremia, estremecia, né? A palavra diz que os montes fumegava como fogo. A presença de Deus é tremenda em nossa vida. Quando a gente começa a falar de Deus, a gente pode sentir isso, que o nosso Deus é fogo. É um fogo que destrói e é um fogo que também consola os nossos corações. Fica todos na paz do Eterno. E se vocês quiserem acompanhar aí a palavra, está lá em Deuteronômio, capítulo 4. Vocês podem começar aí num versículo. Vocês podem começar no versículo 1. E vocês vão entender quem é Deus. Que a paz de Cristo reina em cada coração.